VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso Técnico de Logística, Estoques, compreender os pontos de compras e reposição de estoques. Olá a todos e todas, mais uma vez aqui trazendo uma nova competência. Carlos Miranda. Descrição: ele está em pé, é branco, está no centro da tela, cabelo curto, grisalho, olhos castanhos, usa óculos e barba, veste camisa azul claro, manga longa, usa relógio no braço esquerdo, visto da cintura para cima. Descrição do ambiente: ao fundo da tela, da esquerda para a direita, uma parede com listras na horizontal, na cor azul. No centro, uma TV, com ícone de um globo terrestre e de localização. Abaixo, o nome do curso: Logística. Na sequência, parede com desenhos de ícones da educação. Nesse período de estudo em que vocês, acreditamos nós, que já somaram muitas experiências através de tantas informações trazidas nas 3 primeiras competências. Hoje o nosso foco deverá estar voltado para a 4ª competência, denominada compreender os pontos de compra e reposição dos estoques. Então, desta forma, e aí eu acredito que você esteja lembrado das nossas informações anteriores sobre a importância das atividades de apoio às 3 principais funções da logística: estoque, transporte e pedido. E qual seria essa grande atividade de apoio, sobretudo correlacionada aos estoques? A área de compras, que também pode ser configurada como uma área de obtenção. De que forma poderemos trazer um melhor exemplo acerca dessa compreensão? Para isso, nós trouxemos uma ilustração chamada gráfico dente de serra, que iremos verificar nele a composição dos estoques e a sua movimentação de consumo e reposição. Porém, antes, é importante nós tratarmos aqui da seguinte informação neste slide, onde diz o seguinte: porque o gráfico dente de serra possa ser utilizado, é preciso que haja algumas condições. Ou melhor, para que o gráfico dente de serra possa ser utilizado, é preciso que haja algumas condições. A primeira delas diz respeito à quantidade consumida, que deve ser constante. Lembram-se também de que na vez passada nós falamos que o consumo provocado pela demanda pode assumir uma postura constante com poucas variações, assumir uma postura crescente ou decrescente, mas também assumir uma postura de sazonalidade. O que é que significa isso? Períodos específicos do ano em que um determinado produto ele aparece. Nesta condição, para compreender o gráfico, é preciso que essa tendência de consumo tenha pouquíssimas variações, tá ok? Seja um consumo com tendência constante. Vamos à representação. Nesse slide, é possível verificar, já no primeiro ponto onde se configura o estoque máximo, e vai aí uma ressalva, onde existem 140 unidades de um determinado produto. E o que são essas 140 unidades? Na verdade, é a quantidade determinada em que se configura o estoque máximo da empresa. Imagine que você trabalha numa área operacional produtiva, indústria. Para que você comece uma operação diária de produção de um determinado bem, é preciso que você tenha uma quantidade X de uma determinada matéria-prima ou insumo para começar a preparar, transformar e gerar um bem. Pronto. Essas 140 unidades qualquer, de um produto qualquer, se configura como uma quantidade máxima de estoque que você deverá ter para começar a produzir um determinado produto. Percebam que existe um declínio nessa reta, e essa reta justamente se configura como a reta de consumo, e mais uma vez ela toma uma tendência crescente. Então esse movimento se configura reposição. Ora consome, e aí assume uma tendência, uma postura decrescente, porque consumiu os valores de estoque. Depois há um movimento de reposição e em seguida volta-se essa reta, uma tendência de consumo decrescente. Portanto, esse movimento de consumo e reposição, ele é configurado nessa representação gráfica chamada gráfico dente de serra.
os períodos no eixo do X e as quantidades no eixo do Y. Percebam que também não é só a quantidade máxima que a gente pode identificar na representação gráfica. É possível ainda constatar que a proporção que essa reta, essa tendência de consumo, assume uma postura decrescente, além de consumir a quantidade máxima da empresa, de estoque da empresa, já passa a consumir a quantidade mínima. Ok? Então a representação dentro de serra nada mais é do que a facilidade de demonstrar esse período de consumo e de reposição de estoque, sobretudo quando existe uma tendência de consumo constante. Sigamos em frente. Ícone de play vermelho. Inscreva-se youtube.com/EAD Pernambuco. Temos agora mais uma ressalva sobre o tempo de reposição que diz o seguinte: o ponto de pedido, temos lá o gráfico dentro de serra, onde mostra o consumo, a tendência de consumo do produto. Mas em que momento se dá o ponto exato, o ponto para reposição, ressuprimento desse item? E nessa ressalva, ele nos traz justamente essa informação. O ponto de pedido é o momento em que se percebe a necessidade de solicitar a compra, a uma nova obtenção para reposição do estoque, ou produção de algum item. De repente, você pode trabalhar no almoxarifado, onde você administra os suprimentos da empresa. Então, você não processa um produto. Você administra todos os materiais que são utilizados na empresa para que seja disponibilizado para os outros setores. Então, dia após dia, você precisa de quantidade X de materiais para poder conduzir as atividades da empresa. Então, isso é uma correlação que se faz entre a produção e a área de suprimentos da empresa. Também é chamado de ponto de ressuprimento. O tempo de reposição também é considerado ou chamado como ponto de ressuprimento. É a partir desse momento que o fornecedor trabalhará para realizar a entrega do produto solicitado. Então percebam que a proporção que existe o consumo dos estoques, um determinado ponto de pedido é acionado. Esse ponto, ao ser acionado, ele é informado ao fornecedor sobre o momento exato em que a empresa precisa ter os seus estoques recompostos. Para isso, o próximo gráfico ele vai elucidar melhor essa nossa orientação. Percebam que continua sendo a representação de um gráfico dentro de serra, porém, lá no gráfico você observa o ponto específico onde é realizado o pedido, ou seja, o pedido de ressuprimento, de recomposição dos estoques. Comparando com a representação anterior, nós não tínhamos o ponto exato, mas nesta representação já aparece o ponto exato de ressuprimento. Então, quando chega naquele determinado ponto, o sistema avisa ao fornecedor ou à área de suprimentos da empresa, que é o seu fornecedor interno, de que existe naquele momento já a possibilidade de recomposição dos estoques. À frente tem uma ressalva onde fala do tempo desse ressuprimento, o ponto de pedido e agora o tempo de ressuprimento. Uma coisa é informar o ponto, um determinado ponto em que o estoque será ressuprido. E outra coisa é o tempo que se levará para recompor esses estoques. Então percebam que existe ali o ponto 1, que é referente à emissão do pedido. Então chegou o momento em que deve ser recomposto o estoque, o fornecedor recebe essa solicitação, essa emissão de pedido de uma nova recomposição de materiais. O ponto 2 é a preparação desse pedido pelo fornecedor. E o 3 nada mais é do que a disponibilidade do material que deverá chegar até a operação onde necessita daquele material para recompor os seus estoques. Mais à frente, e fazendo um paralelo com o que nós falamos aqui há alguns minutos atrás, o estoque máximo, o estoque total da empresa, também é composto por uma margem de segurança. Então imagine que todos os dias você começa a sua operação com a quantidade X de produtos. A exemplo da nossa representação gráfica, eram 140 unidades. Então 140 unidades para começar uma operação hoje, e no dia seguinte, quantas unidades eu deverei ter? 140. Então o dia seguinte deverá ter o seu estoque igual à quantidade anterior para começar uma nova operação de atendimento de pedido ao cliente. Porém, é preciso estimar margens de segurança, quantidades mínimas que não faltem na possibilidade de surgir um pedido extra. Então imagine que você consumiu todo o estoque e não tem margem de segurança
para atender o novo pedido. Então, nessa perspectiva, as empresas trabalham com o seu máximo de estoque, porém, com a quantidade mínima com margem de segurança. Esse mínimo de segurança na composição do cálculo, que está no seu e-book, você vai verificar que cada produto que tem um nível de criticidade maior, um grau de importância maior, ele terá, obviamente, um percentual de maior relevância. Então, a estrutura do cálculo está presente no material, mas lá no seu e-book, diante dos exemplos, você terá condições de analisar da melhor forma. E agora nós temos a composição do lote econômico de compra, ou simplesmente leque. Eu tenho a quantidade máxima, eu tenho a minha quantidade mínima, que é a minha margem de segurança, porém, qual a quantidade ótima, ideal para formular o meu estoque? Que quantidades exatas eu deverei ter? Para isso, vem uma nova estrutura de cálculo informando como você pode mensurar essa quantidade. Ou seja, que quantidades ideais podem ser administradas na minha empresa. Então, o lote econômico de compra é uma ferramenta, um cálculo específico para poder se chegar a essa informação. E ele diz o seguinte, que esse lote é a quantidade considerada ótima, ou seja, a melhor quantidade a se comprar para manter o estoque, entre os seus níveis máximo e mínimo. Ok? Mais uma vez, atenção ao caderno, qualquer dúvida, voltar à videoaula. Ícone de play vermelho. Inscreva-se youtube.com/EAD Pernambuco. E por fim, nós temos aqui o estoque máximo. Então temos o lote econômico de compra, o estoque mínimo e o máximo. O estoque máximo nada mais é do que a composição da minha margem de segurança, que é o estoque mínimo, mais o meu lote de compra. Ok? Também no seu material está lá presente todas essas informações. Vamos nos preparar agora para a próxima competência, a quinta competência. Tela vermelha com ícone de play. Inscreva-se. Ative as notificações. Som direto. Manuel Moura. Imagens. Manuel Moura. Audiodescrição. Jonara Medeiros Siqueira. Direção de arte. Victor Lins. Edição. Danilo Albuquerque. Professor autor. Carlos Miranda. Design educacional. Deisiane Gomes Vazante. Coordenação do curso. Eliane Barbosa. Coordenação executiva. George Bento Catunda. Renata Marques de Otero. Coordenação geral. Maria de Araújo Medeiros Souza. Maria de Lourdes Cordeiro Marques. Videoaula produzida em março de 2020. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional, em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.